Antes era tudo mato, carrapicho, espinho, poeira. Hoje tem palma, tem capim, tem banana, tem abacaxi, tem flor, tem vida. Essas são as palavras de José Edson, o marido de Rosana Souza, uma das muitas famílias que, com o apoio da diaconia, passou a acessar tecnologias sociais como cisternas, biodigestores, sistemas de reuso da água e incentivo à produção agroecológica no semiárido brasileiro. Neste episódio, conversamos com Ita Porto, coordenadora de projetos na Diaconia, que é uma organização com atuação histórica no fortalecimento de comunidades do semiárido. Ita compartilhou conosco sua vivência, os caminhos trilhados pela Diaconia e a importância de soluções como o biodigestor sertanejo para transformar realidades marcadas pela escassez em territórios de abundância e dignidade. Uma conversa potente sobre resiliência, inovação e justiça socioambiental. Eu sou Andressa Pereira e este é o podcast Amplo Biogás. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Amplo Biogás, o nosso espaço de disseminação de conhecimento acerca do biogás, biometano, transição energética e sustentabilidade. A nossa convidada de hoje, Ita Porto, ela é mestre em extensão rural pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, engenheira agrônoma e técnica agrícola. Atualmente, Ita exerce a função de coordenadora de projetos na Diaconia nos territórios do Sertão do Pajeú, em Pernambuco, e Sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Ela é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú e representante da Diaconia na Rede da América Latina de Biogás, a Rede Biolac, e da Rede Mulheres do Biogás. Bom, antes de iniciar a conversa com a nossa convidada, eu gostaria de deixar um recado para você, ouvinte. Se você curte o nosso podcast e acredita na importância de apoiar a disseminação de conhecimento no setor, que tal trazer a sua empresa como parceira dessa iniciativa através de patrocínio? Patrocinar o nosso podcast é gerar valor para todos. Sua marca ganha visibilidade, a Amplo conta com o apoio necessário para seguir produzindo conteúdo de qualidade e nossos ouvintes são beneficiados com episódios cada vez mais ricos. Se você gostou da ideia, entre em contato com a gente. Nós vamos adorar ter sua empresa conosco nessa jornada. Bom, então vamos à conversa, Ita. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já tem uma data que a gente quer te convidar para o nosso podcast. Inclusive, Leidiane ficou morrendo de ciúme porque estou sendo eu que estou te entrevistando. Ela já queria ter te entrevistado há um tempo, mas teve um desencontro de agendas, de cronograma. Então, se ela vai estar ouvindo aqui, ela vai estar rindo nesse momento, porque sim, ela ficou com ciúmes porque eu estou te entrevistando. Muito obrigada, Ita, por estar aqui com a gente. Que coisa boa, né? Bom dia, Andressa. Quero dizer que o prazer é o mesmo de poder estar finalmente, né, me encontrando com vocês. A gente já está aí, eu acho que quase um ano, né, tentando, né, se Sim, encontrar. Tentamos lá no final do ano, no mês de março também, né, não deu foi. certo. Há uns quase um mês atrás também não deu, mas dessa vez a gente vai conseguir, ao menos virtual, né? Porque eu já estou com o Sim, meu convite para o presencial para virem todas para cá para a gente poder fazer um podcast ao vivo, né? E em loco, né? Então, quero dizer que é um exatamente. prazer muito grande. A Diaconia sempre foi parceira, né? E recebeu também vocês, assim, grandes provocações e grandes aprendizados, né? Nessa caminhada que a gente está, né, juntas, né? Meu nome é esse mesmo, né? Parece um apelido, é um nome bem pequenininho, é Ita, né? Em Tupi-Guarani, pedra, né? E é um prazer muito grande poder. É uma das coisas que eu gosto também, né? Em Sim, mim. E a gente trabalha aqui com outras cerca de 50 pessoas que compõem a instituição, a Diaconia, que atua aí no semiárido brasileiro. É um grande prazer poder estar trocando essas informações com vocês e aprendendo um pouco mais e compartilhando um pouco da nossa caminhada nessa história aí da busca pelo bem viver, né, na convivência com o semiárido. isso aí. Bacana, é um prazer também enorme para a gente. Também quero aproveitar para agradecer a você, ouvinte, que está nos ouvindo, você que escolheu, dentre milhares de podcasts dessa podosfera, escolheu estar aqui ouvindo o podcast da Amplo Biogás. Eu espero que você goste dessa conversa e fique com a gente até o final. Bom, e claro, para ajudar que nosso alcance cresça cada vez mais, vou pedir um favorzinho, que é para você dar o like, as 5 estrelinhas, para que o nosso podcast consiga alcançar cada vez mais pessoas. Então, Ita, a gente gosta de conversar a nossa conversa, sempre trazendo um pouco do lado pessoal do nosso convidado, porque a gente sabe que quer mostrar para os ouvintes
que os especialistas que chegam aqui para conversar com a gente é gente como a gente, que tem vida social, que sabe equilibrar ali os pratinhos para poder desempenhar uns papéis bons em ambos os lados, né, profissionalmente e na vida pessoal. Então, conta para nós quem é você além do profissional, divide com a gente uma curiosidade sua do seu dia a dia. Então, é verdade, né? A gente sempre esquece que o quanto a gente precisa também estar bem, né? Pessoalmente, para poder exercer a nossa função também, né? De contribuição para a transformação, né? Do que a gente tem proposto enquanto instituição. Então, eu sou paraibana, né? De uma cidade chamada Campina Grande, mas também morei no Rio Grande do Sul, estudei no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, e hoje trabalho na diaconia que anda, né, o semiárido inteiro. Então já dá para saber que eu gosto, né? Uma das coisas que eu gosto é de viajar, né? E conhecer novas pessoas, mas também gosto de conectar, né? Os assuntos, conectar pessoas, conectar ações. E gosto muito dessa vida que mistura o prazer, né, da vida, mas também o prazer de transformá-la, conectá-la com o que a gente faz no trabalho e tudo isso junto a gente conseguir buscar aí uma forma de vida mais justa, né? Mais alegre, mais feliz, né? Com mais respeito entre as pessoas. Legal. Ótimo. Então, vamos começar agora os temas da nossa conversa. Eu queria começar de uma forma diferente. Você já se situou aqui na nossa conversa, agora eu quero deixar o ouvinte situado no tema da nossa conversa de hoje. Bom, a gente vai falar sobre o semiárido. Conta para a gente, Ita, o que é o semiárido, como é, mostra para a gente, para as pessoas, que o semiárido não só é aquele que aparece na televisão, aquela imagem marrom, aquelas pessoas andando com chapéu de lampião. Conta para a gente o que é semiárido, conta as belezas e também os desafios, como é essa terra, como é que as pessoas, como é o abastecimento de água, energia nessas regiões que você vive, que você, por onde você anda. Muito boa pergunta, Andressa. O semiárido, ele é uma região do Brasil que tem suas características climáticas, né, específicas, né? Aqui que a gente, e quando eu falo aqui, eu falo numa região que abrange aí 11% quase, né, do território brasileiro, né, juntamente com outra característica dessa região, que é o nosso bioma, né? No Brasil tem vários biomas, né? O bioma dos Pampas, né, no Rio Grande do Sul, Amazônia, Cerrado, e tem o nosso bioma, que é o bioma da Caatinga. E esse nome é um nome indígena também, né? Que significa mata cinza. Por isso que reflete uma característica da nossa floresta, né? Que a Caatinga é uma floresta também, que ela tem uma característica especial. Na época da falta de água, da estiagem, as plantas elas têm uma capacidade de perderem suas folhas, né, e ficarem lá, hibernarem, né, dormirem, até que o ambiente ele seja favorável novamente para elas brotarem, né? Então, quando as pessoas costumam visitar o semiárido, né, no período, né, que estamos nesse período de poucas chuvas, né, ou da falta dela, acabam tendo um choque, né, porque as plantas parecem estarem mortas, mas elas não estão, elas estão guardadinhas lá, se segurando nas suas reservas, para quando vir a nossa primavera, né, a nossa estação favorável para ressurgir e rebrotar a vida, então elas passam rapidamente a mudar o cenário e a voltar a ser uma paisagem verde, né? Isso é muito interessante e eu recomendo, né, as pessoas conhecerem essas duas estações que a gente tem no semiárido, né? Mas, para além disso, o semiárido ele é bem, bem diverso também, né? Nós temos o semiárido, né, áreas secas próximo do litoral, né, lá em cima, lá no Rio Grande do Norte, aquela região ali, mas também a gente tem áreas de brejos de altitude, né, lá na Chapada Diamantina, né, no meio do semiárido, né, com muito frio, inclusive, com altitudes de mais de 1.000 metros de altitude, então, com suas características climáticas, né, específicas, e a gente é dividido aí num grande rio que nos une, né, o que é o Rio São Francisco, ele começa lá em Minas Gerais, vai descendo pela Bahia, passa por nós aqui em Pernambuco e deságua no mar entre Alagoas e Sergipe.
Então, esse é o grande rio, inclusive conhecido como Rio da Integração, né? Integra o país e é o único, inclusive, no país que é genuinamente brasileiro. Nasce no Brasil e deságua no mar dentro do Brasil. E é dentro dele que a gente tem também o único bioma no mundo, né, que existe com suas próprias características, que é o bioma Caatinga. Então, o semiárido é essa riqueza, não só climática, né, de características, né, de fauna e flora, mas também de pessoas, né? A gente tem aí vários tipos de povos, né, sertanejos, litorâneos, né, agresteiros, né, povos da mata. Então, é essa riqueza cultural, regional e de pessoas que compõem aí o semiárido, que representa aí 28 milhões, né, da população brasileira e ocupa aí uma área de importância, né, de produção de alimentos, né, de exportação de alimentos, mas também de vida, né? A vida representada aqui, na sua maioria, por agricultores e agricultoras familiares, que essa é a característica mais existente, né, na área do semiárido. Assim também como várias empresas, né, de produção, né, a gente estava falando há pouco sobre as hidrelétricas, que traz uma grande importância de produção de energia para o país, a partir, né, da força das águas do São Francisco, conhecido como Velho Chico, né, e aqui, onde eu trabalho, mais especificamente, na região de Pernambuco, na região do Sertão do Pajeú, é também uma área com suas características dentro do semiárido e as suas várias características, né, dos povos e comunidades tradicionais que ocupam essa região, e também conhecida no Brasil como ser a região da maior bacia hidrográfica do estado de Pernambuco, com um rio também conhecido chamado Rio Pajeú, da música de Luiz Gonzaga, onde tem lá o Riacho do Navio, que corre para o Pajeú. Do Pajeú vai descer para o São Francisco, o Rio São Francisco, e do Rio São Francisco, na música, na época, ia só para o mar, né? Ia desaguar no mar, mas que agora ele retorna também para a gente, transformado aí numa tecnologia grandiosa chamada Transposição do São Francisco, que contempla aí abrange outros estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, mas também tem um impacto importante no país na produção de energias, né, e na produção de alimentos. Eu acho que tem umas características importantes, Andressa, que tem a ver com a sua fala. Historicamente, a nossa região ela foi vítima, eu diria assim, né, de um grande preconceito, né, então, político, inclusive, por essa característica climática, né, das chuvas, né, mais escassas. Se tinha uma noção de que era preciso combater a seca, né? Ao invés de olhar para essa realidade como um fenômeno climático específico da nossa região, do nosso bioma, e trazer um olhar de convivência com essas características climáticas, né? Por conta disso, há muito tempo atrás, e ainda em alguns lugares com muita presença, existe a falta de água que afeta, né, as populações, né? A escassez de água e a gestão dessas águas para que elas possam dar respostas importantes, inclusive do ponto de vista do direito humano, né? Que é o acesso à água, né? Que é um direito básico para a vida, não só para beber, mas também para viver, né? Para produzir, para plantar, né? Para outros usos diversos que a água tem. Então, historicamente, o Nordeste é conhecido pelas grandes secas os impactos que isso causaram e ainda causam, né, em algumas regiões que não tem essa divisão justa das águas na vida das pessoas, principalmente na vida das mulheres, né, que na época das secas, né, e na época antigamente e atualmente, quando falta água, são sobre elas que caem a maior impacto de gerir, né, esse grande recurso aí precioso para todos e todas nós. Excelente. Realmente, o semiárido, a gente tem, apesar dessa limitação que a gente tem, né, de escassez hídrica em algumas regiões, né, mas a gente também tem regiões com potencial hídrico grande. Eu tenho lugar de fala para falar, eu sou sertaneja, eu nasci em Paulo Afonso, morei lá na região de Paulo Afonso e ali
próximo a Petrolândia. Meu pai trabalhava em hidrelétricas, então morei ali até meus 16 anos, depois que eu fui para Recife. E lá eu via toda essa riqueza hídrica, né, por conta do Rio São Francisco, e a potência elétrica também por conta das usinas, né? Então a gente tem no semiárido também as hidrelétricas, a gente tem eólicas e tem solar para dar e vender, né? Isso não falta lá. Então a gente tem uma potência energética muito grande que a gente está transferindo para outras regiões. Isso é muito importante, viu? Porque no último apagão que teve, inclusive, né, atingindo uma área do Centro-Sul, né, especialmente o Rio Grande do Sul, foi a energia do Nordeste colocada na rede nacional que conseguiu estabilizar. Então, a gente precisa olhar para o Brasil como essa grande potência que precisa estar conectada, né, nas suas grandes regiões e seus grandes desafios. Exatamente. Ótimo. Então, agora vamos entrar a falar sobre os trabalhos da diaconia. Eu conheço a diaconia pelo biodigestor sertanejo, né? Inclusive, eu morava em Recife, o centro de diaconia fica lá em Recife, mas eu conheci através da Leide. Leidiane estava lá em Recife, eu fui conhecer ela e a gente se encontrou pela primeira vez lá dentro da diaconia. Então, conta pra gente, Ita, eu sei que a atuação vai muito além do biodigestor sertanejo, então conta pra gente um pouco Sim. sobre a atuação da diaconia no semiárido, nesse contexto tanto de energia quanto saneamento e resiliência climática. Então, a Diaconia, ela é uma organização que vai completar no próximo ano 60 anos, né? Nossa. Já já, no próximo mês, a gente completa 59 anos. E ela existe no Brasil, ela iniciou no Brasil a partir do Rio de Janeiro, a sua sede era no Rio de Janeiro, há quase 60 anos atrás, e nós tínhamos escritórios em todos os estados do Brasil. A diaconia ela é uma articulação de denominações de igrejas diferentes, né? Igrejas da tradição de fé cristã, protestante, formada aí por 11 denominações diferentes, que se articularam naquela época para dar uma resposta social, assim como outras organizações, né, de fé também se articularam, a exemplo da Caritas, né, na Igreja Católica, né? Sim. E a tradição espírita também, né, que tem muita característica nesse campo da justiça social. Então, a diaconia não foi diferente, né, se articulou há muitos anos atrás, com essas grandes, né, representações de igrejas diferentes do campo cristão protestante, e formalizaram uma organização não governamental para dar essa resposta de apoio social, esse braço social das igrejas, né? E naquela época, a gente existia em todos os estados, como eu disse há pouco, com escritório, inclusive, fazendo ações no campo, em dois campos estratégicos, né, de desenvolvimento social e também de ajuda humanitária. Depois de 10 anos de existência da diaconia, no Rio de Janeiro, a própria instituição faz uma autorreflexão e faz uma decisão estratégica, né? Naquela época, as pesquisas apontavam que a maior parte das pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade social no Brasil se encontravam em duas grandes regiões, o Norte e o Nordeste. E a diaconia tomou essa decisão de vir para o Nordeste, porque entre as duas regiões, o Nordeste é onde tinha maior concentração da população nessa situação, que foi um pouco do que a gente falou há pouco, né, sobre as secas, né, sobre o impacto, tudo isso, climático, na vida das pessoas. E a diaconia toma essa decisão e se transfere para o Nordeste, escolhe Recife como a sua sede, né, como você bem conhece, e de lá a gente passa a fazer essa nossa atuação estratégica nessa região. Não significa que a gente não tenha ações em outras regiões, é tanto que a gente constrói parcerias estratégicas, já fomos para voltamos para o Sul, inclusive, né, numa ação financiada e provocada pela Caixa Econômica Federal, a partir do Fundo Clima, né, nessa temática da produção de biogás em escala doméstica rural, a gente volta para o Sul e, com outros parceiros estratégicos, passa a disseminar a perspectiva da produção de biogás no âmbito rural, mas com um recorte específico da agricultura familiar. Então, mas a nossa atuação principal é na região Nordeste. E, mais recentemente, tomamos uma outra decisão institucional importante,
que é o olhar mais específico para a região do semiárido. Então, a diaconia tem uma presença no semiárido hoje, em vários estados, entre eles, né, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, é onde está a nossa sede, o nosso escritório aqui no sertão do Pajeú, mas também temos atuação no próprio sertão do Araripe, Pernambuco, que é aquela divisa com o Piauí, no Piauí também, lá na região da Serra da Capivara, no Rio Grande do Norte, em 2 lugares, Oeste Potiguar e no Seridó, onde a gente está chegando agora, inclusive, na Paraíba, aqui do lado, no Cariri Paraibano. Então, a gente tem essa presença mais macro, articulando no que é intrínseco da nossa missão. A diaconia tem a sua missão aí na transformação de vidas das pessoas, principalmente no público vulnerável que a gente trabalha. Como você lembrou, a gente tem aí várias temáticas de atuação. Pela diaconia ser também de tradição cristã, tem uma tradição de inspiração cristã, como costumamos dizer, a gente tem aí um diálogo, né, com o campo das tradições de fé, trazendo sempre a perspectiva do direito humano, né, do acesso, né, à justiça social, a partir, nesse caso, da sua própria confissão de fé, né, enquanto instrumento de transformação da vida das pessoas, a partir do princípio da justiça e da paz. Então, a gente tem uma atuação aí nesse campo do direito, trazendo essa reflexão teológica também, mas de outras tradições de fé, para olhar para a qualidade de vida das pessoas, né? Isso nos une, inclusive, numa relação de rede nacional, né? E também internacional, onde outras organizações semelhantes também se unificam nessa mesma caminhada e nesse mesmo princípio. Mas a gente também tem uma temática estratégica de trabalhar com direitos das juventudes, né? A gente já teve no passado uma atuação muito forte, né, e presente nas áreas metropolitanas de Fortaleza, de Natal e também da própria Recife, né, região metropolitana de Recife. Mas também temos 2 temáticas que se aproximam da nossa conversa, que é a temática do meio ambiente. A gente coloca lá a estratégia de desenvolvimento no campo ambiental, onde está a perspectiva do saneamento, das energias renováveis, né, dos resíduos sólidos, inclusive, que trabalhamos com a Associação de Catadores e Catadoras, e também tem um outro eixo importante, que é o eixo do que a gente tem chamado de transição agroecológica, né? É o modelo de agricultura sustentável, onde a gente discute aí uma forma, né, de conviver com o semiárido e com a terra e com as pessoas, com essas várias dimensões que traz a ciência da agroecologia e que cabe aí a produção agroecológica para dar resposta à segurança alimentar, mas também a produção agroecológica para dar outras respostas, né, de justiça entre as pessoas e também justiça econômica, né, a partir do aspecto da economia solidária. E no tema do meio ambiente é onde está exatamente o nosso trabalho com a energia renovável, né? Ou as energias renováveis, né? A diaconia tem trabalhado na sua caminhada, e é uma característica da diaconia, a experimentação e a criação de tecnologias sociais, juntamente com o seu público estratégico da agricultura familiar, que a gente entende, e é uma realidade, a maior participação da produção de alimentos, né, que ficam no Brasil, né, que não são exportados, né. Esses alimentos que ficam no Brasil têm uma participação importante da agricultura familiar, e a maior parte da concentração da agricultura familiar está nessa região que a gente decidiu trabalhar. Então, a diaconia, ao longo dos anos, é provocada para construir tecnologias de baixo custo, nessa perspectiva de convivência com o semiárido, e que dê respostas a essas seguranças que a gente tem a partir dos direitos, né, do direito humano à alimentação, à água, à moradia, né, ao bem viver, né, traduzidos aí na ciência da agroecologia que a gente toma como referencial. E aí o biodigestor, ele entra lá em meados de 2008, quando a diaconia recebe uma provocação de construir um modelo que pudesse dar resposta, um modelo de tecnologia que pudesse dar resposta na produção de energia renovável,
mais especificamente nessa questão da energia térmica para cozinhar, né? E a gente topa essa provocação, que na época foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, a partir de um programa importante que acontecia na época e que retornou a ser adotado pelo governo federal, que é o Projeto Dom Helder Câmara, né, que trabalha com a agricultura familiar no Nordeste, e era uma estratégia governamental de dar respostas a todos esses aspectos, né, da produção agroecológica e do bem viver, olhando para a conversa com o semiárido. E a gente passa a experimentar, a procurar, né, modelos que pudessem dar essa resposta no âmbito da agricultura familiar, no âmbito doméstico, né, da produção de biogás. Só que a Diaconia, Andressa, ela trabalha nesse aspecto mais sistêmico, né, do olhar para as pessoas e para a sua propriedade e o agroecossistema, e a gente traz o biodigestor para dentro dessa estratégia, que também estão outras estratégias, a exemplo da segurança hídrica, né? A gente fala tanto no semiárido, né? Falou tanto até agora do desafio que é gerenciar os recursos hídricos, e a Diaconia ela integra uma articulação importante no Brasil, chamada Articulação do Semiárido Brasileiro, onde estão aí todas as organizações de assessoria técnica e extensão rural, mas também as organizações de representatividade da agricultura familiar, né, a partir dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, que buscam essa resposta a partir da necessidade da segurança hídrica, né? E nesse aspecto da segurança hídrica, a Diaconia, junto com as outras organizações, nessa grande articulação do semiárido brasileiro, trouxe algumas respostas importantes nessa visão integrada de tecnologias a partir da segurança hídrica, né? E aí vocês conhecem muito bem, talvez, o programa 1 milhão de cisternas, né? Que Sim. Dá uma resposta para as famílias agricultoras, né, que estão no semiárido, a partir da necessidade do abastecimento, né, da água do abastecimento, né, que é a água de beber, a primeira água que a gente chama, né? E a partir daí, essa articulação foi desenvolvendo outras tecnologias de outras águas no agroecossistema, que é a segunda água, a água para produzir, né, os alimentos. E nessa visão sistêmica é onde entra a produção de biogás, as energias renováveis, né? A partir do biodigestor sertanejo, que foi um modelo desenvolvido já antigo, né? Antes de Diaconia, já existiam outras iniciativas de respostas para a produção de biogás em escala doméstica rural. Lá nos anos 70, a partir da antiga empresa de assessoria técnica, né, nacional, conhecida como ANCAR, né, que hoje, em alguns estados, é a Emater, e outros estados leva outros nomes. Então, naquela época, já tinha iniciativas aqui no Nordeste de um modelo de produção de biogás, mas era um modelo chinês, um modelo fechado, né? E, com o passar do tempo, outras organizações, a exemplo da ONG Patac, aqui ao lado, na Paraíba, a partir de um grande construtor, experimentador, Irmão Urbano, né, que testava já a perspectiva da produção de biogás em escala doméstica rural, e a gente saiu buscando essas experiências para construir o nosso modelo, né, provocado a partir do Ministério do Desenvolvimento Agrário pelo programa do Helder Câmara. E lá em 2008, a gente conseguiu fazer um protótipo desse modelo, que é um modelo que não é um modelo chinês, é um modelo, né, aberto, é um modelo indiano, e que foi testado aí, aqui nessa região onde eu estou, no sertão do Pajeú, e também no oeste potiguar, no Rio Grande do Norte, com as famílias agricultoras, tendo as famílias agricultoras como grandes parceiras nessa experimentação. Esse modelo deu muito certo, né? A gente conseguiu aí, e aí eu não sei se a gente vai conseguir colocar no podcast alguma representação do que é o modelo que a gente está se referindo, mas ele basicamente é formado por uma área de alimentação, né, da tecnologia, é um tanque de fermentação, onde tem um gasômetro, né, uma caixa d'água invertida em cima, de fibra de vidro, que ela é móvel,
e que ela é alimentada por resíduos de origem animal, né? Especificamente, na sua maioria, de resíduo bovino, né? Do esterco bovino, mas tem famílias agricultoras que também usam outros resíduos, fazem codigestão, né? Com resíduos a partir da produção de aves, né? Da criação de aves, da criação, no nosso caso, do semiárido, que é uma outra característica da região, da criação de cabras e ovelhas, né? E também de suínos, né? Então, essa mistura, que é bem característica da agricultura familiar, essas diversificação da criação animal, é sobre esse resíduo que a gente se debruçou para achar uma forma de alimentar, né, esse modelo. Então, é o tanque de fermentação com a caixa de fibra de vidro invertida em cima, funcionando como gasômetro, móvel, né, no modelo indiano, que tem um alimentador e uma parte externa onde o resíduo, quando ele é fermentado, ele é expulso por gravidade mesmo para ser reutilizado em forma de biofertilizante, né? Líquido ou seco, né? Então, é nessa lógica, ela dá muito certo, as famílias adotam ela, né? Sobretudo as mulheres, né? Porque na perspectiva agroecológica, no semiárido, na falta de água, na falta de alimento, são as mulheres que sofrem em primeiro lugar, né? Porque é dado a elas, nessa relação aí de gênero, histórica e cultural, a responsabilidade de gerenciar, né, todos os recursos, né, seja água, alimento, energia, né, a própria família, né, as crianças, né, então, inclusive é sobre isso também que o nosso trabalho traz uma reflexão, né, o quanto a gente precisa evoluir nessa relação de gênero também para que ela possa ser mais justa, né, entre as pessoas. Então, há uma sobrecarga muito grande sobre as mulheres quando falta água, quando falta energia, quando falta alimento. Essa foi a resposta da intencionalidade da Diaconia de criar esse modelo de produção de biogás. Não só da Diaconia, mas das outras organizações que também desenvolvem, replicam esse modelo, né? E, inclusive, melhoram ele também em outras adaptações. Então, lá em 2008, a gente conseguiu fazer o protótipo, né? Testamos e deu muito certo, e com a parceria de uma organização de cooperação internacional chamada Ajuda das Igrejas da Noruega, né? Eles toparam também ampliar a replicação dessa tecnologia. E aí foi o que fizemos aqui no território do Sertão do Pajeú e lá no Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte. Ampliamos aí a quantidade de biodigestores nesse modelo para mais famílias. Mas a diaconia, ela entende que o nosso papel institucional é criar modelos, né? Fazer isso, experimentar, aprovar, validar com as famílias, mas nem a gente, nem todas as organizações que trabalham nessa mesma intenção consegue alcançar toda a demanda, né, que existe, né, de necessidade, né? A gente falou que só o semiárido tem aí tem 28 milhões de habitantes, né? Grande parte dessa quantidade de agricultores e agricultoras familiares, famílias agricultoras que precisam. Então, isso precisa ser transformado em uma política pública, né, que alcance, né, tenha mais capilaridade e esse poder de transformar e fazer com que as pessoas tenham acesso à energia, né, que também é uma necessidade tão básica. Mas, nessa caminhada de validação, a gente conseguiu sermos provocados novamente, lá atrás pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e lá em 2012, eu acho, 13, se eu não me engano, pelo Fundo Clima da Caixa Econômica Federal. Nós inscrevemos a tecnologia do biodigestor no concurso Caixa Melhores Práticas e fomos premiados, né? A instituição foi premiada como uma tecnologia importante, né, para a convivência com o semiárido, e não só para a convivência com o semiárido. A gente sabe que o biodigestor, né, a energia renovável a partir de biogás, pode ser replicada em qualquer lugar, né? Mas como a nossa estratégia era, né, definida na região, então a gente focou nisso. E a partir desse prêmio, junto com a Caixa Econômica Federal, pelo Fundo Clima, e também no âmbito, aí sim, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural, uma política pública, né, estabelecida no Brasil pelo governo federal da época,
nós conseguimos ampliar mais ainda o alcance da tecnologia de produção de biogás para outras famílias. E aí chegamos no Rio Grande do Sul, né, também acho que no Paraná, e levamos essa tecnologia e validamos com as famílias também. Mas, novamente, foi uma quantidade também muito pequena com relação à demanda, né? Na época foram, acho que quase 400 unidades de biodigestores, e aí isso também não consegue dar resposta para todas as famílias que gostariam de ter, né? Aqui do Eita, lado... eita, só Eita. interrompendo. Você falou que foram 400 unidades. Vocês ensinaram, a diaconia ajudou, desenvolveu com a população, né? Então, ensinou a população a fazer o biodigestor, mas aí vocês pagaram pelo material para a construção do biodigestor, ou Isso, as famílias entraram? exatamente. A partir da parceria na época, com Sim, o Fundo Ambiental da Caixa Econômica Federal sim. e também o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós chegávamos para as famílias com todo o material, né? Ah, No certo. início, a família ainda tinha uma contrapartida de escavação do buraco, que tem uma profundidade aí de 1,80 m para ser escavado e 3 metros de largura, né, de diâmetro. Mas hoje, né, a gente conseguiu evoluir nessa questão e a gente também inclui na implementação da tecnologia a própria escavação, né? Tentando diminuir ao máximo esse esforço aí, que é um esforço grande quando você considera que a tecnologia ela alcança as mulheres, né? Então, quando a gente considera que a grande parte das agricultoras, né, familiares, não só no Nordeste, mas no Brasil como um todo, ou parte significativa, né, são mães chefes de família, então a gente também precisa ter esse cuidado de contextualizar e fazer com que elas, né, tenham as mesmas condições das outras famílias, né, que têm uma possibilidade de escavar, né? Mas Uhum. veja, a gente evoluiu também na caminhada com outros parceiros, né? A partir da articulação do semiárido, né? Se criou um grupo de trabalho no campo do saneamento, e essas questões ligadas à água, né? No abastecimento e ao tratamento, que são os resíduos, né? Dos esgotos, né? Produzidos por na zona rural, a partir do uso da água de abastecimento, nossa caminhada nos levou a conectar mais ainda essas tecnologias. Então, a gente está falando da produção de biogás, mas ela não está isolada dos outros aspectos de necessidade hídrica, né, das famílias agricultoras. As famílias consomem água, e essa água, naturalmente, ela se torna um resíduo, um passivo ambiental, né? E a partir de tecnologias sociais várias, né, que as organizações desenvolvem nesse campo, a gente passou a também tentar fazer essa conexão e fechar esse ciclo, né, do saneamento, olhando para o abastecimento e para o tratamento em específico, e no nosso caso, acrescentando também a eficiência energética a partir da produção de uma energia renovável pelo biogás, né? Isso não significa que outras energias não possam entrar. Tem famílias que, por exemplo, têm um fogão agroecológico, né, que também renovam, é uma tecnologia de energia renovável de manejo da própria caatinga, da floresta de restos, né, de madeira, da caatinga, mas também tem a energia solar, né, que algumas Sim. famílias também já possuem, mas muito insignificantemente, né? Precisa também ser transformado numa política pública. E o ideal é que a gente possa fazer essa conexão e dar todas essas respostas a partir da resposta dessas demandas das famílias, né? Por energia, por água e por alimento. E na perspectiva agroecológica, a família que recebe essas tecnologias integradas, ela tem um papel importante que é de desenvolver na sua propriedade
os princípios agroecológicos de produção de alimentos sustentável, do manejo dessas tecnologias, né, da otimização do uso da água, e é aquilo que você provocou na sua fala anterior. As próprias famílias, elas têm uma responsabilidade de entender o funcionamento de todas essas tecnologias. E a gente tem colhido muitos bons frutos, né? Mas também muita cobrança, porque quando a gente chega na comunidade sem dar resposta a todas as demandas, as outras famílias ficam, né, interessadas em acessar o biodigestor. E aí, na Paraíba, aqui no estado ao lado, tem uma experiência muito interessante de política pública que a empresa de assessoria técnica, né, pública, né, a Empaer, que se chama na Paraíba, tem assessorado as famílias a acessarem microcréditos para construírem o seu biogás, né? E as mulheres são as campeãs no acesso a esse microcrédito para dar resposta a essa necessidade tão básica. Mas a gente entende que essa é uma política que pode ser alcançada para mais famílias se ela for transformada numa política como foi a dos recursos hídricos, no projeto 1 milhão de cisternas, né? O projeto Uma Terra e Duas Águas, que é a cisterna de produzir alimentos. Quem sabe a gente consegue transformar, né, numa política energética, né, de resposta à demanda da agricultura familiar. Entendi. E como então você falou que desde 2008 já começaram a ser implantados, né, os biodigestores sertanejos. Hoje, você tem uma noção de quantos biodigestores a gente já tem no semiárido instalados? Sim, noção exata a gente não vai ter, não. A gente Sim, até fez um trabalho junto, aproximado. né? Eu acho que lá em 2000 também, 2013, 2014, Leidiane vai me ajudar aí nas datas, né? Ela chega em diaconia nos provocando também a pensar um pouco isso mais macro, né? Do impacto das energias renováveis a partir da produção de biogás nessa escala mesmo, né? Doméstica. Uhum. Inclusive, na época, a provocação que ela nos trouxe foi de participar desses espaços de debate, de construção dessas saídas, dessas soluções, a partir da rede Biolarc, né? Foi, inclusive, onde a gente se conheceu também, né, Foi, Andressa? isso. E aí a Leidiane chega lá nos provocando a subir nessas provocações, participando desses espaços, e a gente aceita a provocação da Leidiane, e passamos a integrar aí a rede Biolac, né, da América Latina e Caribe, onde encontramos outras pessoas, outras articulações que também pensam semelhante a gente nessa escala de produção doméstica, né, rural. A exemplo lá da Colômbia, né, da rede Biol, se eu não me engano, Isso. e a gente passa a fazer um diagnóstico, um diagnóstico de como é que está a rede de produção de biogás em escala doméstica no Nordeste, em princípio, que é a nossa atuação, mas também ampliando para o Brasil, porque a diaconia ela tem uma característica também de compartilhar conhecimentos a partir da produção desse conhecimento em forma de cartilhas, né? E uma dessas cartilhas que a gente produziu é o passo a passo da construção desse biodigestor, desse modelo de biodigestor. E ela é acessada por todas as pessoas. Então, a gente recebe muitas informações de que pessoas no Mato Grosso, né? Lá no norte, né? No próprio Rio Grande do Sul, Paraná, eles passam a construir o biodigestor a partir da lógica da cartilha. E isso tem sido importante também na nossa opinião, né? Que todas as pessoas possam ter acesso a essa informação e a essa tecnologia. E a partir desse diagnóstico, junto com alguns parceiros estratégicos, e aí, na época, com o I17, Instituto I17, né? Sim. A gente faz duas coisas importantes, na verdade. A gente faz essa iniciativa de tentar entender como é que está a produção de biogás em escala doméstica no Brasil. Na época, a gente chegou a encontrar aí quase, acho que 800 a 1.000 unidades de biodigestores construídas, mas depois a gente foi descobrindo que também tinham outras iniciativas que não foram registradas, né? A exemplo de um programa muito importante, desse retorno do programa do Helder Câmara, né? A partir da retomada do governo federal lá no Ceará,
construindo quase 2.000 unidades só a partir da política pública do projeto que a gente denomina Dom Helder Câmara, mas a gente tem uma sigla, PDHC, né? Então, lá o PDHC no Ceará ampliou essa produção, esse alcance com quase 2.000 unidades. Então, 2.000 unidades, mais quase as 1.000 que a gente achou lá naquele diagnóstico, com o I-17, então você já começa a ter uma proporção, né, maior de quantidade de biodigestores. Aqui na região onde eu estou, no sertão do Pajeú, a gente deve ter aí quase 150 unidades, né, construídas ao longo desses anos. Temos, inclusive, o primeiro biodigestor foi construído aqui, e já convido você, Leidiane, e as meninas, as outras meninas da comunicação para virem fazer o podcast aqui de atualização junto com as famílias, entrevistando as famílias, tomando um café, né, a partir da produção do biogás. E aí a gente atualiza esse diagnóstico, né? Então, mesmo assim, com essa quantidade de unidades de biodigestores, a gente entende que não alcançamos toda a total demanda, né? Sobretudo as mulheres, que são as que mais nos cobram, né? E cobram a políticas públicas que possam dar resposta a essa necessidade da produção de biogás para a alimentação. Joia. Falando ainda um pouco sobre a tecnologia do biodigestor sertanejo, então, ele é construído para uma família. Como é a produção de biogás? Então, a família vai lá, coloca os dejetos, bovino, né? A maior parte é bovino. Isso, então. E aí mistura com a água, e essa água, eles têm, porque a gente sabe que tem a questão da dificuldade de acesso à água também em algumas regiões. Como é que eles fazem essa preparação e o volume de produção para a família? Muito boa pergunta. Veja, a lógica desse modelo do biodigestor, ele é para um tanque de fermentação de cerca de 6.000 litros, né, de resíduos. Né? E aí, em geral, o esterco é bovino, né, mas tem suínos, né, de aves, caprino, ovino também, né, uma mistura de cada um desses também, vai depender da realidade da família. Então, a família ela usa uma proporção de 1 para 1, né, 20 litros de água para 20 litros de resíduo, né, de esterco animal. E alimenta esse biodigestor e produz aí em torno de, a última medição que a gente fez, o que corresponderia aí quase um botijão de gás GLP por mês, né? Acho que 7 a 10 metros cúbicos, né, de biogás produzido. Mas você fez uma observação muito importante, né? A água é um recurso muito precioso no semiárido, né? E a gente está tratando de escassez, né, o tempo todo, né? Com as mudanças climáticas, né? A quantidade, o volume de água tem diminuído ao longo do tempo. E pede cada vez mais uma política de gestão de recursos hídricos, né? E começa na família, né? Na casa, essa gestão dos recursos hídricos. Por conta disso, a gente tem evoluído na nossa caminhada a partir de parcerias estratégicas com o setor de energias renováveis da Universidade Federal de Pernambuco, onde com a equipe, né, lá do professor Rômulo Menezes, né, capitaneando aí, você inclusive participou, né, de uma pesquisa junto com a Dani, né, aqui no Pajeú, a gente tem encaminhado para a gente poder substituir essa água, né, que é uma água mais nobre, utilizada pelas famílias, é uma água que pode ser utilizada para banho, né, para lavar roupa, né, ou outros usos, ou dessedentação animal, e a gente tem encaminhado para estudar, né, experimentar novamente como é que a gente trata esse resíduo produzido na casa e na propriedade, né? E aí a gente usa o termo mesmo esgoto para as famílias poderem entender, né, que é uma água que foi servida, né? Existe essa expressão muito comum aqui no Nordeste. A água servida é aquela água da pia, do banho, né, da lavagem da roupa, e tem as águas escuras, que são as águas das fossas, né? E a gente tem experimentado tecnologias que possam tratar esse resíduo e a gente reutilizar ele estrategicamente para substituir essa água que é utilizada para fazer a mistura do lodo, né, que alimenta o biodigestor. A gente começou, inclusive, um protótipo com 3 famílias, experimentando essa realidade da integração das tecnologias,
está dando muito certo, né? E aí já fica um convite para a gente poder vir aqui conhecer e, de repente, fazer um programa específico sobre esse avanço da integração das tecnologias. E estamos começando esse ano, Diaconia, em parceria com uma cooperação internacional chamada Pão para o Mundo, da Alemanha, né? Em conexão também, em parceria com o governo alemão, um projeto de 3 anos para ampliar esse estudo, né? E aí, a outra coisa que a gente fez na minha fala, que eu citei com o I17, na época, foi fazer o estudo de análise de ciclo de vida da tecnologia do biodigestor, né? E a gente quer, nessa caminhada aí dos próximos 3 anos, com 10 famílias, fazer um projeto piloto de experimentação da conexão de todas, do fechamento do saneamento rural, mais eficiência energética, para a gente estudar os impactos, né? E impactos numa área muito preciosa para a gente, que é a revitalização do bioma caatinga, né? A revitalização das florestas, a descontaminação das águas, né? A gente novamente vive aqui numa área importante, afluente do Rio São Francisco, que vai para o mar, mas volta novamente, né, a partir da transposição para o nosso estado, mas para outros estados importantes, e que precisa ser pautado o debate da revitalização das bacias hidrográficas. Então, essa é a nossa provocação enquanto instituição, do serviço ambiental importante que a agricultura familiar tem nessa escala doméstica de recuperar, né, os solos a partir da produção do biofertilizante, que vai produzir, né, recuperar as florestas, recuperar as nascentes, descontaminar as águas, dar uma resposta de segurança alimentar às famílias, e isso é uma quantificação do serviço ambiental que a gente quer fazer. Tem análise de ciclo de vida da tecnologia, a gente quer fazer análise de ciclo de vida do sistema integrado, né, da agroecologia, onde tem o aspecto social, ambiental e econômico, né? Então, como é que a gente acha esse caminho e quantifica isso e traz para o Brasil essa responsabilidade, mais essa responsabilidade importante de dar resposta nessa transição energética justa, né? Considerando a agricultura familiar, considerando as mulheres, considerando todos os aspectos de sofrimento que a gente vem identificando ao longo desses anos e que pode ter uma resposta importante. Então, é bonito, né? Porque a gente consegue fechar um ciclo através só com a tecnologia do biogás. A gente tem um problema da escassez de água, mas a gente consegue aproveitar essa água, né? Como você falou, está em estudo, para alimentar o biodigestor. Então, a gente está falando de segurança energética, segurança alimentar, que aquela energia vai proporcionar para a família. A gente está falando de saneamento ambiental, né? Então, a gente consegue só com o biodigestor abranger todas essas temáticas. Então, um biodigestor é para uma família de aproximadamente quantas pessoas? 4 a 5 pessoas, mas a gente também já começa a experimentar alguns resultados importantes. Numa família que tem 2 pessoas, a gente mediu lá a produção de resíduo, né, a partir da água do banho, né, águas cinzas e águas escuras, e tem dado uma quantidade de resíduo muito significativa. Então, não necessariamente tem a ver talvez com a quantidade de pessoas, mas a intensidade do uso dessa água, né? Mas na família que a gente já fez um piloto, né, um pré-piloto, vou dizer assim, né, da integração dessas tecnologias, ela já conseguiu até hoje recuperar aí o equivalente a quase 90 mil litros de água por ano, né, dessa água que se perdia, que contaminava o solo, né, que não era reaproveitada para irrigar as plantas, né, e essa família fechou o ciclo e tem conseguido fazer um grande trabalho importante de produção de alimentos. E aí, só vendo, viu, Andressa, para acreditar. Mas, novamente, a minha insistência de vocês virem aqui, a gente fazer uma grande viagem aí e mostrar isso em loco. Estou com Então, essa é por dívida. aí que a gente está tentando caminhar. E as mulheres estão no centro desse impacto, né? São elas que estão se apropriando desse conhecimento, dessa conexão, do manejo dessas tecnologias. Quando a gente fala em revitalização, um outro aspecto que a gente tem trazido são os sistemas agroflorestais, agroecológicos também, né, que mistura aí a recuperação das matas do nosso bioma, mas também dando respostas alimentares importantes para as famílias e de renda, né?
Uma outra coisa que a gente tem considerado importante tem a ver com os polinizadores também, né? Então, a gente está nesse projeto de caminhada dos próximos 3 anos, a gente tem feito o seguinte exercício: no mínimo, integrar as tecnologias de abastecimento e tratamento, considerar a produção de biogás a partir do modelo de biodigestor sertanejo, e também desenvolver a revitalização ao redor do agroecossistema da família, junto com a criação de abelhas sem ferrão, que é uma característica muito importante do Nordeste, a produção de mel de abelhas sem ferrão, e o próprio papel das abelhas sem ferrão na recuperação das plantas nativas, né? Então, novamente, como é que tudo isso é conectado, né, e dá respostas, inclusive, para comunidades que estão muito distantes, né, de acessos à alimentação, né, à água, à energia. Porque quando você fecha tudo isso, você consegue, né, com esse modelo, com esse ciclo, né, fechado, você dá respostas de segurança a comunidades que estão em lugares, né, mais difíceis, de difícil acesso. Muito bom, Ita. Então, a gente já falou de biogás, a gente já falou de recuperação de bacias hidrográficas, já falou de saneamento. Há projetos também de energia solar, né, que você falou nas comunidades. Então, eu vejo muito que o projeto da Diaconia é ensinar a pescar, né, ensinar as pessoas como trabalhar com essa tecnologia, como utilizar como uma ajuda na renda, né, da família. Eu tenho na minha família, mas fica mais na zona da Mata Alagoana, a minha avó, tem as irmãs delas, primas, utilizam o biogás que elas vendem queijo, né? Então elas utilizam Olha. através do soro do queijo, elas produziam, elas pararam agora porque não deu muito certo, mas elas utilizavam então aquele biogás produzido através do soro para ajudar a diminuir o gasto com o gás, né? Diminuir também o uso de lenha para melhorar a produção de queijo delas. Então diminuía, né, os custos que ela tinha na produção desse queijo. Então vejo também que no semiárido vem nessa estratégia de que muitas famílias vivem do que plantam, né? Então, utilizam o biogás para poder cozinhar, para poder gerar energia de alguma certa forma, para poder conservar os alimentos, né? Então, vai muito nesse sentido. Não vem só para o consumo deles, né? Da família. Então, vem também para melhorar a renda da família. É verdade. E, inclusive, quando você considera novamente que a agricultura familiar dá uma resposta importante na produção de alimentos no Brasil, né? Isso é dados do censo aí do IBGE de 2017, a gente tem um papel importante de trazer esse debate para o centro, né, da transição energética, né? A gente tem os grandes empreendimentos de energias renováveis, né, chegando no Nordeste, e precisamos sentar e ver qual é o equilíbrio que a gente precisa encontrar para dar a resposta justa, né, para todas as pessoas, né? Não dá para a gente produzir grandes, né, produção de energia no modelo de produção, né? Tanto a energia eólica como a energia solar, a energia do hidrogênio, né, recente, Sim. e também a energia de biogás, e inclusive tem outro debate importante de outras energias, sem considerar a justiça, né, climática, né, nessa transição, e a justiça para as pessoas que estão aqui, que podem viver e estão e têm um papel de participação importante na segurança alimentar do país, sem fazer essa correção dessas injustiças, né? E a gente entende que esse é o caminho, a gente precisa de parceiros importantes para pensar como é que as famílias, né, que têm todo esse papel que a gente já falou há pouco, podem ficar bem no semiárido, né? Porque né, na nossa região é uma região rica, né? É uma região com muita cultura, né? Com muita produção, né? E com muita produtividade, inclusive, né? A gente está falando da Bacia do São Francisco, onde tem grandes empresas, né, que dão respostas alimentares ao mundo, mas que isso não pode estar desigual, né, para todas as pessoas que também precisam do mesmo acesso. E a gente entende que é possível encontrar saídas, né? E essa é uma das saídas a partir da integração das tecnologias e desse debate de conexão, né, das políticas públicas, né? A gente já falou aí na política de saneamento nacional, né, que já existe. Como é que a gente conecta a política de saneamento no Brasil, tanto saneamento urbano como saneamento rural, né? Existe essa diferenciação. Como é que a gente, né, integra a política nacional de segurança alimentar também nesse debate,
a Política Nacional de Energias, né, da desenvolvimento da matriz energética, como é que a gente integra, a própria política de gestão de recursos hídricos, onde estão aí as bacias hidrográficas, e a gente fala do São Francisco e do Pajeú, onde eu estou, que é o único rio, né, genuinamente brasileiro, São Francisco, uma bacia enorme, que dá respostas aí importantes e que pode ser e precisa ser renovada nesse aspecto da sua restauração ambiental. Então, sem falar, né, na própria ameaça a partir das mudanças climáticas, das novas áreas áridas, né, no nosso país, né? Nunca tivemos, sempre tivemos o semiárido, né? Mas agora a gente já vivencia, inclusive lá perto de você, lá da sua raiz familiar, no Paulo Afonso, aquela região, já áreas, né, com características de desértico, né? Deserto extremo, né? A aridez, porque a desertificação ela está presente no semiárido como um todo em várias intensidades, e é sobre essa resposta e enfrentamento à desertificação que a gente pode trazer também a partir da integração dessas tecnologias, desse modelo de viver no semiárido e do impacto também nas pessoas que, novamente, né, estão a representação aí de quase 30% desses 28 milhões de habitantes aqui na nossa região do semiárido. Queria pedir licença, Ita, para você e aos nossos ouvintes, para interromper nossa conversa, para deixar um recado rápido. Para quem ainda não sabe, aqui na Amplum Biogás, além dos nossos cursos e consultorias, a gente tem um espaço virtual, que é a nossa comunidade Amplo, que foi pensada para reunir quem se interessa pelo setor de biogás e biometano e que deseja estar aprendendo continuamente, fazendo conexões, trocando experiências e assim se mantendo atualizado no setor. Então, para fazer parte dessa comunidade, é só se inscrever em um dos nossos planos de assinatura. Com isso, você vai ter acesso a eventos mensais, como as masterclasses, encontros online de network, tira dúvidas, a nossa biblioteca Amplo Biogás e conteúdos exclusivos, além, claro, do contato direto com toda a equipe Amplo e com especialistas do setor. Para assinar a comunidade e fazer parte, basta acessar o nosso site www.amplumbiogás.com.br. Ita, infelizmente a gente está chegando no final, então a gente traz uma pergunta de fechamento, assim, antes de se despedir, eu gostaria de pedir uma mensagem final sua, se puder você compartilhar para os nossos ouvintes uma recomendação especial, pode ser um livro, um filme, um podcast, um evento, um convite para as pessoas visitarem o semiárido, qualquer outra coisa que tenha te inspirado recentemente. Então, o convite já estou fazendo, né? Desde o início da nossa entrevista, e agora ampliando para os ouvintes também, e as ouvintes, né, que quiserem conhecer. Existem experiências importantíssimas e a gente precisa conectar o Brasil, né, nessas experiências, o quanto a gente tem em comum, né? Eu teria duas indicações importantes para fazer, para você e para as ouvintes e os ouvintes. Uma é a matéria recente que a gente acabou de postar no nosso site de diaconia, né? Está lá www.diaconia.org.br, está lá uma matéria da família de Rosana e Edson, né, que estão experimentando tudo isso que a gente tem falado na nossa entrevista e com grandes respostas de impacto, né? Eles são aqui dessa região do semiárido do Sertão do Pajeú, estão lá numa região estratégica de preservação ambiental, que é onde se produzem as nascentes que alimentam o rio Pajeú, que vai para o São Francisco, né, que vai para o mar e volta também na transposição, no projeto da transposição. Vale a pena fazer essa leitura e debater com a gente aí os grandes impactos. E eu acho que tem uma indicação importante, inclusive bem estratégica, que é um filme que está passando no cinema nacional, que foi feito por uma pajeuzeira, que a gente chama de dizer, daqui de Afogados da Engazeira, o nome dela é Wilma Queiroz, né, uma cineasta aqui da nossa região, e ela conta na sua história a história de 13 mulheres que vivenciaram aquele período das secas que a gente conversou no início da nossa conversa aqui. Então, ela achou essas mulheres que trabalharam nas frentes de emergência, né, vivenciaram toda a falta de água, a falta de alimento, a falta de energia, e conta um pouco dessa história, e a história dessas mulheres se mistura com a história de luta das organizações da articulação do semiárido em prol desse modo de vida, né, desse bem viver, que estabelece aí uma
justiça para todo mundo nos direitos, né? Do direito da alimentação, da água, da energia, e vale a pena. Está no cinema, estou vendo aqui que está em cartaz no São Luís, em Recife, lá no Espírito Santo, está em cartaz em Porto Alegre também, viu? E vale a pena conferir. Ótimo, e agradecer, claro, a oportunidade dessa troca de informação. Você viu que esse tema ele estimula, né? Sim. Então a gente pode conversar aí o dia todo. Se Leidiane estiver junto com a gente, aí é a semana inteira conversando, né? Sim. Então vale a pena a gente trocar mais essas informações e dizer o quanto é importante fazer parte desse espaço com vocês, sobretudo um espaço importante da rede, né, de mulheres de biogás, onde a gente já viu, né, já constatou que a energia também, quando falta água e falta energia, também atinge a vida das mulheres. E a gente pode dar essas respostas e temos aí uma grande caminhada para isso. Exatamente, muito bom. A gente vai deixar para os ouvintes o link das indicações que você falou, da entrevista, do filme, assim como também o manual do biodigestor, né, e daquele que Isso, normalmente a gente importante compartilha, e esse trabalho com o I17. Então, a gente deixa na descrição do episódio para que os ouvintes e as ouvintes possam ler e assistir. Bom, Ita, eu gostei demais da nossa conversa, é sempre entender e conhecer mais sobre os trabalhos da diaconia, é bastante inspirador, a gente tem muitos falados, os holofotes estão muito altos nesse momento para o biometano, mas a gente traz aqui a temática do biogás como fonte de energia térmica, né, como ele tem um poder de trazer segurança energética para as comunidades mais isoladas, como ele tem também esse papel do saneamento básico, como ele tem um papel importante e uma presença grande aqui no Nordeste brasileiro e no Brasil como um todo. Muito obrigada, Ita, foi uma conversa bem inspiradora, espero que os ouvintes também tenham gostado. E a você, ouvinte, mais uma vez, muito obrigada por sua companhia até aqui. Ficaremos felizes em receber sua opinião e perguntas sobre esse episódio, assim como sugestões de pautas e de profissionais para entrevistarmos em outras ocasiões. O nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplumbiogás.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogás. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplo.